Gravando então, hein? Ok. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô com Tudo bem, filho? Hoje eu estou com uma visita, um convidado ilustre aqui. Apesar dele não viver no Japão, ele teve uma experiência no Japão e é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho, né? Estou aqui com Rui Marcelo Camacho dos Santos. É Rui com Y. Com Y. Com Y, não é? Esse é o meu, Isso. esse é o meu pai, Isso. que está lá no Brasil, em São José dos Campos, São Paulo. E a gente está aqui para bater um papo, pai. Lógico, a gente poderia falar sobre muitos assuntos, mas a gente pode gravar outros vídeos, né? Falando sobre Sim. outros assuntos, sobre a sua vida, enfim. Mas Sim. a princípio o objetivo aqui é falar um pouquinho sobre Japão, histórias de Japão, né? Sobre as Sim. experiências que as pessoas tiveram aqui. E você e a mamãe tiveram uma experiência aqui, né? Então eu queria falar nesse vídeo especificamente a respeito da experiência que Sim. vocês tiveram aqui. Depois eu vou gravar com a mamãe também, para ela contar um pouquinho da visão Certo. dela do Japão, né? Mas hoje eu quero ouvir um Aham. pouquinho de você, da sua experiência aqui no Japão. Ah, Acho que faz uns 4 anos ou 5, 4 ou 5 anos, pouquinho, né? 4 anos, Que vocês 4 anos vieram, e meio, mais ou menos, né? né? E eu queria 4 anos e que meio, né, filho? eu Mais ou queria que menos. você contasse um pouquinho dessa experiência, né? E como que foi para você. Sim. A gente vai conversar aí por volta de uns 30 minutos, 40, para o vídeo não ficar muito longo. Tá bom. Depois a gente volta a gravar Tá bom. outras vezes e a gente fala sobre outros assuntos. Vamos deixar registrado aqui um pouquinho da sua história Sim. também, da sua história de vida, porque aí vai ficar Sim. eternizado aqui na internet para os nossos Sim. meus filhos, netos, bisnetos, para os que vierem poderem conhecer um pouquinho da sua história, né? Que bom que hoje a gente Que tem essa bênção, né? Muito, tecnologia para a gente poder deixar isso registrado, né? Então, pai, eu muito queria que bom. você contasse como foi a experiência de você ter vindo para o Japão, qual foi a expectativa que você criou, né? Aham. Antes de vir para cá, o que você imaginava Aham. que fosse, como você imaginava que fosse o Japão e como você viu o Japão quando você chegou aqui? Essa primeira impressão. Perfeito. Olha, nós partimos daqui do Brasil, lá do aeroporto de Guarulhos, certo? Que, muito embora pessoas têm que saber que você que nos proporcionou esse passeio, meu filho. Isso as pessoas têm que ficar registrado isso. Você lembra? Você falou, pai, você tem coragem? Eu falei, claro que eu tenho. Bom, e foi muito bom. Pegamos o voo, descemos em Abu Dhabi, foram 15 horas de voo, olha lá, hein? Depois a gente vai Aí conversar um depois pouquinho a gente sobre achou isso. que. Depois a gente Ah, tá. conversa um pouquinho sobre essa Ah, experiência tá. também. Tá bom. Então vamos. Olha, e chegamos aí. Depois a gente vai mais para frente ou outro dia falar como, na viagem como foi. Né? Eu já tinha um certo medo, receio de voar, e com essa viagem que foi muito longa, eu acabou por aquele problema, venci mais uma batalha para mim, né? Que era algo ruim, O medo de porque eles voar. não deixavam ficar andando no avião. Sim, e eles queriam que sentassem, Sim. porque a perna estava doendo já, né? De tanto ficar sentado, né? Ah,
Então, mas como você falou, filho, você quer falar sobre outro dia sobre isso, né? Não, daqui a pouquinho a gente volta na viagem. Eu digo a primeira impressão do Japão e o que você esperava, como você imaginava que fosse o Japão. Olha, eu sei que o Japão, porque a gente estudou, sabemos que o Japão é uma ilha, tá certo? Porque eu gostei muito de assistir filmes baseados na Segunda Guerra Mundial e onde bombas foram lançadas em Nagasaki e Hiroshima e sofreram todos os lados sofreram. Bom, mas o que eu pensei, eu tive surpresas maiores e muito mais lindas desse país aí, meu filho. Foi melhor do que você Não é imaginava. porque você está aí. Filho, melhor do que eu imaginava. Eu fiquei surpreendido de ver a limpeza, o transporte, a mão é mão inglesa. Então a pessoa dirige pela esquerda e corta ao contrário, pela direita. E o volante é do lado direito. E não vi um carro velho, todos carros novos, inteiros, né? As comidas também eu não estranhei, porque eu gosto bastante. Nós fomos em vários restaurantes aí, você sabe. Nós vimos música, que eu gosto muito. Tinha músicas japonesas num lugar, num parque, você vai se lembrar. Você tocou no piano na estação. Músicas americanas. Você tocou num gran piano na estação de Shinkansen que tinha lá, da Yamaha. Isso, papai tocou num piano Yamaha lá, lembra? Que pessoas vieram até encostar ali, né? E foi muito bom. Não tem trânsito. Os passeios que nós fizemos foi muito bom. Eu pergunto da primeira impressão, foi porque muito quando bom. eu vim para o Japão, a primeira impressão que eu tive, aliás, o que eu imaginava que fosse o Japão, era o Japão que eu via nos seriados japoneses que passavam na televisão. Tipo Jaspion, Ultraman, era aquilo que eu assistia do Japão. Então a imagem que eu tinha do Japão era aquele Japão dos anos 60, 70, quando foram gravados aqueles seriados. Para mim, na minha mente, era aquilo que eu iria ver no Japão. E quando eu cheguei, eu vi que era diferente, um Japão moderno. Então, a impressão que eu tinha antes de vir e a impressão que eu tive quando eu cheguei foi bem diferente, né? Eu não tinha muitas imagens recentes do Japão naquela época, né? Então, o que eu vi e o que eu imaginava foi bem diferente, né? Hoje, então, eu acredito que vocês já tivessem mais imagens atuais, né? Para você foi uma grande expectativa e novidade, né? E alegria. Foi uma aventura, né? Mas você imaginava aqueles desenhos, né? Era a imagem que eu tinha do Japão, era aquela, não tinha outras imagens. Então eu acreditava que eu fosse ver aquilo. Era um Japão já antigo, né? Mas vamos voltar na viagem que vocês fizeram. Não foi o primeiro voo que vocês fizeram, né? Vocês tinham feito um voo no Brasil já, né? Vocês já tinham feito um voo... Sim, voamos para Curitiba só, né? Certo. Foi a primeira experiência de um voo longo, né? De um voo longo. Sim. Que por acaso trepidou um pouco, muito, né? Eu achei. Pegaram um pouco de turbulência, isso é normal. Isso é normal, né? Sim, turbulência. E como que foi no voo, assim,
a comunicação? Tinha comissárias brasileiras ou vocês tinham que falar inglês? Como foi a comunicação para pedir a comida, por exemplo? Olha, tinha. Aham, perfeito. A maioria eram árabes, chineses e pessoas. Tinha uma espanhola lá que eu falei um pouquinho, deu para entender, né? É uma moça muito bonita. E tinha uma brasileira lá que ela voou, não direto, ela voou só até Abu Dhabi. Certo. Então, essa brasileira, ela estava um pouco rouca, não dava para ela quase falar. Porque ela falou para mim, né? Está um pouco rouca, fazia sinal e era visível, né? A situação dela, né? Então a gente ficava sentado mesmo lá, o voo acontecendo e a gente... Foi difícil para mim porque o papai não dorme assim, né? Não, eu não consigo dormir, né? E quando vinha a comida, para mim é difícil. Como vocês escolhiam o que vocês queriam comer? Não vinha alguma carne assim, alguma coisa, mas tinha muita coisa que a gente rejeitava, a gente pedia outra coisa. Eu lembro que o suco de manga, lá eles falam mango, né? É. Isso. Aí eu pedi mango. Mango juice. E vinha água também, muita água para tomar, né? Então, quando vem a comida... E assim, a comida... Vem 2, 3 opções para você escolher. Normalmente vem 2 ou 3 opções. Então, como que vocês escolhiam o que queriam comer? Vocês entendiam o que ia ser servido? Olha, ficava difícil. Não. Porque normalmente eles perguntam... Não dava para entender. Eu tenho carne, frango, ou camarão, ou uma pasta, né? Eles oferecem alguns tipos. Ela acho que era... eu acho que era uma chinesa. Deu mais ou menos para entender um pouco que ela falou inglês. Então, papai assimilou alguma coisa no inglês e aí nós pedimos aquilo, tal coisa, né? Sabe por quê? Eu imagino que foi. Porque a gente... por causa da carne, né, André? A gente já suspeita da carne, né? Carne do que nós vamos comer aqui? É difícil. Então, eles oferecem, normalmente, quando é frango, ou é bife, ou é camarão, eles falam, né? Mas quando a gente não entende, aí fica difícil escolher a comida. Então, não veio camarão, não. Né? Mas camarão não tinha, não, que eu tava de olho. Não tinha. Às vezes eles oferecem, às vezes, é uma das opções. Né? Mas eu já passei por isso, de não entender, e você fica... um pouco tenso, né? Caramba, como que eu vou pedir? Eu não entendo, né? Fica. Eu imagino que vocês passaram por isso, né? E quando chegou em Abu Dhabi, foi tranquilo? Olha, foi muito tranquilo. Vocês fizeram ali uma... Nós demos uma... Vocês fizeram ali uma conexão, né? Em Abu Dhabi. Foi tranquilo? Nós demos uma volta ali no aeroporto, né? E aqueles homens árabes, claro que é um país árabe, né? Mas assim, demos uma volta, a mamãe viu uma loja lá, e interessante que você fez um negócio tão, essa viagem tão assim, eu acho que foi por Deus mesmo, porque os horários mais ou menos já estavam mais ou menos certo da partida de outro voo, né, para nós, né? Vocês não esperaram chegar muito até a China, tempo, né? Vocês não precisaram esperar muito. Não esperamos muito tempo, não. Tá. E foi fácil encontrar o portão de embarque? Foi tranquilo? Foi. Tudo fácil. E aí, tudo de Abu Dhabi, vocês foram para a China, para alguma cidade na China? Para a China. Foi tranquilo também?